Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa especial da Embrapa, que é a coordenadora técnica do projeto Soja Brasil desde o início. São 11 temporadas e sempre traz informações técnicas para o nosso produtor rural. A gente sabe que a pesquisa tem um papel importante e assegura a consolidação dos sistemas agrícolas no país. E você pode acompanhar este e outros programas da Embrapa na playlist do YouTube do Canal Rural e também no site do projeto sojabrasil.com.br. Em outras edições, abordamos assuntos como bioinsumos e soja de baixo carbono, sempre com foco em tecnologia e inovação. No nosso bate-papo de hoje, vamos fazer uma análise da safra da soja 22-23, trazer as perspectivas futuras do grão e os impactos do clima nas principais regiões produtoras. E eu já quero chamar os nossos convidados aqui para a nossa tela. Sejam bem-vindos a Claudine Seixas, o André Prando e o Alvadir Balbinotti, que são pesquisadores da Embrapa Soja. Daqui a pouquinho eu vou falar com eles. E como um dos nossos assuntos é clima, a gente vai mostrar como é que ele se comportou durante essa safra e vamos fazer uma previsão também para os próximos meses e saber se vem ou não El Ninho por aí. Vamos acompanhar. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou a Amanda Souza, meteorologista da Ex-Weather Meteorologia e vim falar do fenômeno Laninha que terminou e as expectativas para o mês de abril. Agora estamos em uma neutralidade climática que deve continuar durante o outono desse ano. Depois de 3 anos do fenômeno Laninha, a NOAA confirmou o término nesse mês de março. E a expectativa que fica é para o aquecimento do Oceano Pacífico com a chegada do El Ninho durante o segundo semestre de 2023. Com essa neutralidade climática, já nesse outono, diminui o potencial para frio intenso, nesse outono e inverno de 2023. Diminui aquele risco para ondas de frio abrangentes, intensas, duradouras também, ou seja, teremos um outono mais quente comparado a esses últimos 3 anos. E agora, a temperatura do Oceano Pacífico está bem elevada, principalmente no ninho 1+2, ou seja, no Pacífico Leste, inclusive com uma temperatura chegando a 2 graus acima da média. E já temos até a instalação do El Ninho costeiro. Não é muito comum falar dele no Brasil porque ele atinge mais áreas do Peru e do Equador. Mas com esse El Ninho costeiro já instalado, são indícios claros de que o El Ninho global está mais perto do que a gente imagina. Então, a temperatura aqui do Oceano Pacífico já bem mais elevada, não só o Pacífico Leste, mas também o Pacífico Central, já apresentando anomalias positivas na temperatura. E para esse mês de abril, a condição é de poucas mudanças com relação a março, principalmente a primeira metade do mês. Essa chuva ainda deve ficar acima da média, principalmente na faixa norte. Desde a região norte até o nordeste, são esperadas ainda pancadas bem regulares, volumosas, especialmente nas 2 primeiras semanas de abril. Então, em todas essas áreas verdes do mapa, inclusive em pontos aqui do centro-oeste, a condição é de chuva acima da média para o mês de abril, diferente de áreas do sudeste, que deve contar principalmente com chuvas irregulares no decorrer desse mês de abril. Não quer dizer ausência total da chuva, mas sim essa chuva deve ficar dentro da média, mas lembrando que a média agora já é menor. Agora, na região sul do Brasil, a chuva deve ficar abaixo da climatologia, um tempo mais seco é que deve predominar, não quer dizer ausência total da chuva, inclusive o mês vai começar com chuva na região sul por conta da chegada de mais uma frente fria, mas no somatório essa chuva deve ser insuficiente para alcançar e até ultrapassar a climatologia do mês de abril. E falando das temperaturas, já comentamos que o outono terá temperaturas mais elevadas, abril já é um cenário disso com temperaturas ainda expressivas, principalmente as temperaturas máximas, as da tarde, temperaturas ainda muito elevadas. Ondas de calor têm chamado a atenção, o verão parece que nem foi embora ainda, então principalmente em áreas do Rio Grande do Sul e nessa parte aqui do Brasil Central, o mês de abril ainda muito quente. Realmente o clima faz toda a diferença no campo. Em um país tropical como o Brasil, existe uma alternância entre estação seca e outra chuvosa. E sobre esse assunto, eu quero perguntar para a pesquisadora Claudine Seixas como é que as condições meteorológicas influenciam principalmente na ocorrência de doenças. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, doenças são muito influenciadas pelo clima. Nós da fitopatologia sempre falamos daquele triângulo da doença, que para ter doença a gente precisa de uma planta sensível, do organismo capaz de causar doença e do clima. Então ele vai sempre influenciar
na maior ou menor incidência e severidade das doenças, e também em qual doença vai ser mais ou menos favorecida em função aí das condições do tempo, das condições meteorológicas. E nesta safra 22-23, a gente teve ocorrências de mais doenças por regiões, como é que foi, Claudine? Foi bem diverso, porque a gente teve aqueles momentos em que veio muita chuva, atrasou semeadura em alguns locais, outros por temperaturas mais baixas, também atraso de semeadura, momentos com pouca chuva, isso favoreceu uma doença conhecida como oídio, que é causada por um fungo que, vamos dizer assim, não gosta de muita chuva, não gosta de muita umidade, então a gente teve problema com oídio em alguns locais. Por outro lado, aqueles locais que a semeadura foi atrasada, ou então que a semeadura da soja foi feita depois do feijão, do milho silagem, aí já são regiões que estão tendo problema com a ferrugem asiática. A soja que acabou ficando tardia aí no campo, pegando muita chuva, e aí já o problema com a ferrugem. Então, variou de acordo com a condição que aquela lavoura acabou pegando durante o desenvolvimento da soja. Em outros locais também, o problema do mofo branco, que é outra doença bastante favorecida por temperatura amena e umidade alta. Outros produtores se queixando da mancha-alvo, também favorecida por esse aumento aí da umidade em alguns locais. Enfim, então acabou tendo uma variação de acordo com a condição daquela lavoura, mas nós tivemos aí muitos relatos de problemas com doenças. A seca é uma condição que prejudica bastante aí a questão da rentabilidade. A gente está acompanhando, principalmente no Rio Grande do Sul. Quais são os cuidados com o manejo do solo para tentar atenuar esse problema? Balbinotti, bem-vindo. Olá, Kelly. Olá a todos que nos acompanham. Realmente a seca é o principal estresse que limita a produtividade da soja no Brasil. Então, nós sabemos que alguns estados, né, de forma geral, são muito mais acometidos pelo déficit hídrico na cultura da soja, caso do Rio Grande do Sul, que já tem histórico disso, mas também Piauí, Tocantins, são estados que, às vezes, né, dependendo da safra, também sofrem muito, né, com esse tipo de estresse. A seca é um problema complexo e hoje nós temos já algumas tecnologias que ajudam a atenuar o efeito do déficit hídrico sobre a produtividade de grãos, ou seja, minimizar os efeitos negativos desse problema. Nós sabemos que nós temos aí já cultivares que têm uma certa tolerância maior, o escalonamento de semeadura. Hoje nós temos aí alguns bioinsumos que ajudam também na tolerância a déficit hídrico. E, sem dúvida, uma das maiores estratégias que nós temos para lidar com esse problema é o adequado manejo do solo, principalmente seguindo aqueles preceitos do sistema plantio direto, de menor revolvimento do solo, cobertura permanente por plantas vivas ou por palha, a diversificação das espécies cultivadas, são estratégias que garantem um plantio direto de boa qualidade e, por consequência, o plantio direto de boa qualidade tem alguns reflexos. O primeiro deles, nós temos um aumento da infiltração de água das chuvas. Então, se nós queremos ter uma tolerância à seca, primeiro nós temos que fazer com que a água que vem da chuva seja infiltrada nas lavouras. Então, hoje nós temos aí muitas situações com um sistema de manejo de solo mal conduzido, com taxas de infiltração de 10, 15, 20 milímetros, muito pouco. Haja visto que se ocorrer uma chuva de 30, 40 milímetros, nós teremos aí um escoamento superficial, erosão, perda de nutrientes, sedimentos, ou seja, um problema ambiental e econômico, e lá na frente essa água escoada vai fazer falta para a cultura. A segunda razão que o plantio direto ajuda na tolerância à seca é a retenção de água, a disponibilização para as culturas quando elas vão precisar para realizar aí o processo de transpiração e fotossíntese. Então, o sistema de plantio direto ajuda muito nisso, sobretudo quando o solo está coberto com palha, reduzindo a perda de água do solo direto para a atmosfera, uma vez que nós queremos que a água que está no solo passe pela planta e seja utilizada para a formação de produtividade. E o outro efeito muito, muito grande do manejo do solo é exatamente na profundidade efetiva do sistema radicular da soja.
Nós sabemos que hoje, né, para nós termos produtividades altas, acima de 5 toneladas de grão por hectare, nós precisamos ter um sistema radicular vigoroso e profundo. E quando nós temos essa profundidade aí abaixo de 60 centímetros, 80 centímetros de profundidade, nós temos aí uma condição que a cultura é muito mais tolerante a veranicos. Obviamente, né, Kelly, quando a seca é muito intensa e muito longa, essas estratégias que nós temos de manejo minimizam um pouco, mas o prejuízo ainda acaba batendo no bolso do agricultor. Vou colocar o André aqui no nosso bate-papo dessa manhã. O que mais chamou a atenção nas lavouras nesta safra? A gente falou aí de clima, mas eu quero que você me faça uma análise do que mais chamou a atenção nessa safra 22-23. Bem-vindo. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Eu acho que essa safra é uma safra que está se desenvolvendo muito bem, é uma safra recorde aí, onde a gente vai ter um novo recorde. Então, eu acho que essa condição muito boa da soja é uma coisa muito importante nas diversas regiões, né? Com exceção aí do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul aí que vai ter, né, perdas, né, em função da estiagem. Fora essa questão aí da soja, outros fatores, assim, que a gente recebeu muito relatos de produtores aqui na região, que questão de, além das doenças que a Claudine já comentou, a questão do ácaro branco, né, causando aí estilamento e um bronzeamento aí da soja, questão de, na região sul, questão de buva, na presença de buva com germinação mais tardia, que apareceu em algumas regiões, pragas, né, percevejos, lagarto, vai ter a variação de região para região, mas foi um ano assim um pouco mais tranquilo. Mas assim, esse ano é um ano recorde, né? Nós vimos de recorde na safra 19-20, 20-21. Ano passado, em função da estiagem, a gente teve uma perda na produção, e esse ano é que tudo indica, aí, segundo os dados da Conab, a gente tem aí um novo recorde, né? Previsão aí de produzir 152,9 milhões de toneladas. Então vai ser 16% a mais que o ano passado e 8% a mais que na penúltima safra, que não foi o nosso último recorde. Então é uma safra que tudo indica que vai ser muito boa. Vou aproveitar e te perguntar ainda, André, você trabalha aí com transferência de tecnologia. Como é que você tem acompanhado a participação aí dos produtores nas feiras, nos eventos, nos dias de campo? Como é que está sendo essa participação deles? Sim, a gente participa de vários eventos, tivemos aí recentemente no Show Rural Copavel, Dia de Campo da Coamo, Coopercampo, Santa Catarina, Cucari, Safratec, Cucamar. Então, em diversos eventos, e assim, em todos eles a gente observou aí um recorde de público, né? Presença massiva do produtor muito interessado em busca de tecnologias, em busca de novas cultivares, em informações técnicas para ter maior produtividade, para ter também maior rentabilidade. É importante destacar, eu falei, produtores e produtoras, a presença muito forte, o grupo de mulheres do agro, presença feminina muito forte em todos esses eventos. E olha só, a soja é a cultura que mais cresceu nos últimos 40 anos e foi preciso aí muito investimento em ciência e tecnologia para adaptar a cultura, principalmente às condições de clima. Agora quem está aqui com a gente também, né, que a gente está falando aqui é o Alvadi, vou chamar novamente ele aqui para falar um pouquinho para a gente. Alvadi, eu quero que você me fale um pouco aí sobre integração lavoura-pecuária, né? A gente tem falado em questão do plantio direto, é importante também essa integração, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Perfeito, Kelly. Realmente a cultura da soja teve um crescimento extraordinário no Brasil nas últimas 3 décadas. Se nós considerarmos aí os últimos 25 anos, nós tivemos uma taxa anual de crescimento de área superior a 1 milhão de hectares por ano no Brasil, e a produção também, né, obviamente, cresceu mais de 4 milhões de toneladas por ano, em média, nesses últimos 25 anos. E, obviamente, que nós temos ainda muito espaço para o Brasil aumentar a produção de soja, não só com aumento de área, mas também com aumento de produtividade. Muitas vezes a gente, em algumas regiões, a gente fala que a produtividade está estagnada e tal, mas, de forma geral, a gente tem visto que existe, sim, uma tendência geral de aumento da produtividade da ordem de 40 quilogramas de grãos por hectare a cada ano que
passa, isso se a gente considerar uma análise das últimas 2 décadas. E grande parte desse aumento de cultivo de soja, que o Brasil ainda tem um potencial enorme, é exatamente sobre pastagens que estão em algum nível de degradação. E são regiões que tradicionalmente têm uma pecuária no seu DNA, vamos dizer assim, e isso cria uma grande possibilidade de nós termos uma expansão muito significativa de sistemas integrados de produção agropecuária ou integração lavoura-pecuária, com as pastagens perenes ou anuais de verão, de outono e inverno, associadas com a cultura da soja. Então, nós sabemos que nós já temos aí um grande portfólio de tecnologias para o manejo adequado de sistemas integrados de produção, e quando esse pacote de tecnologias é utilizado de fato pelo agricultor, nós entendemos que a integração lavoura-pecuária é uma evolução do sistema de plantio direto, ou seja, nós temos aí grandes benefícios em termos aí ambientais e econômicos também. Então, nós temos aí uma grande chance de nós avançarmos com a integração lavoura-pecuária no Brasil, aumentando a produção de carne e leite integrada com a produção de grãos. Valdir, vou aproveitar e te perguntar como é que a gente pode manejar o solo em sistema plantio direto para reduzir a compactação superficial do solo? Quais são as dicas? Sem dúvida, a compactação superficial do solo é um dos principais problemas hoje que nós enfrentamos no sistema plantio direto. E nós sabemos, por meio de muitos anos de pesquisa, que a forma mais inteligente de nós mantermos o solo com uma estrutura adequada, exatamente não tendo um solo pulverizado e nem um solo muito compactado, é nós termos um plantio direto com algum nível de diversificação de culturas, ou seja, que nós tenhamos combinado com a cultura do milho, com a cultura da soja, por exemplo, culturas que tenham elevado crescimento de raízes e também de biomassa aérea. Esse acúmulo de carbono orgânico e o aumento do crescimento, principalmente de raízes finas, por exemplo, de uma aveia preta, de um azevém, de uma braquiária, de um pânico, do milheto, ajuda muito na estruturação do solo, na formação de fluxos contínuos, naquela raiz que decompõe, entrando oxigênio, entrando água no solo e permitindo o adequado crescimento das raízes das culturas agrícolas. E a gente estuda muito aqui no caso da soja, a gente vê visivelmente esse benefício dessas culturas com alto crescimento radicular de parte aérea sobre a cultura da soja. Benefícios muito significativos mesmo, Kelly. Vamos chamar aqui a Claudine de novo, a gente já conversou com a Claudine sobre a questão da ferrugem asiática, mas eu quero te perguntar que é uma questão que todo ano preocupa os produtores, Aqui no Brasil a gente tenta ter um tipo de cuidado maior em relação a esse problema, mas a gente sabe que os países que fazem fronteira, a gente tem esse problema ali nos países que fazem fronteira com o Brasil, nem sempre tem esse cuidado adequado. A gente continua tendo esse problema, Claudine? Você disse com a ferrugem asiática? Isso. Bom, sim, a gente tem esses países, principalmente o Paraguai, que acaba tendo uma semeadura assim, quase contínua de soja, e isso acaba favorecendo a ocorrência, a permanência da ferrugem, que poderia influenciar a nossa safra também. Mas o que a gente vê é que, dependendo do nosso inverno, muitas vezes sobra muita planta guaxa aqui para nós. Então, às vezes, nós dizemos aí que a ferrugem nossa está vindo do Paraguai, mas muitas vezes ela está sendo mantida aqui mesmo por conta aí da soja guaxa, de soja semeada bem mais tarde. Então, enfim, pode sim ter uma influência dos nossos vizinhos, mas nós não podemos esquecer de cuidarmos aqui também, de evitar ao máximo a presença da soja guaxa, que acaba preservando a ferrugem aqui para a safra. A gente tem que fazer a nossa tarefa aqui dentro de casa. E qual que é essa tarefa? Vamos reforçar um pouquinho. O que a gente tem que fazer? O que o produtor tem que fazer, Claudine? A gente começa a controlar a ferrugem na entre-safra, fazendo um vazio sanitário bem caprichado, eliminando ao máximo, evitando perdas na colheita, porque é desses grãos, dessas sementes que caem, que vêm as plantas guaxas, eliminando essas plantas para a gente evitar aí a permanência do fungo da ferrugem, que só sobrevive em planta viva, e o principal hospedeiro é a soja. Então, daí a gente tem que começar bem, fazendo um bom vazio sanitário,
respeitando certinho, para que na safra a gente, se tiver a ferrugem, que pelo menos ela chegue mais tarde. E assim a gente corra um risco menor de ter problemas e também a gente amplia aí o intervalo para começar as aplicações. Então, questão tanto de redução do risco de perda de produtividade, quanto também do custo de produção. Então, quanto mais tarde a ferrugem chegar, mais confortável aí a situação para o agricultor. Uma outra estratégia muito importante é a utilização de cultivares com gene de resistência. Então, a Embrapa tem aí a tecnologia Shield, outras obtentoras também já disponibilizaram cultivares com gene de resistência, e embora essas cultivares elas ainda possam ter a ferrugem, isso dá uma segurança maior, porque a doença evolui mais devagar nessas cultivares. Então, é uma estratégia muito importante também para a gente associar ao manejo da ferrugem. E, claro, utilizar aí os fungicidas, né? Porque não podemos abrir mão aí desses produtos. E o uso adequado faz com que a gente prolongue a vida útil desses produtos que são muito importantes aí para o controle da ferrugem e também de outras doenças que acometem a cultura da soja. Vou chamar o André agora, que a gente já falou aí um pouquinho, né, de produtividade, de safra recorde, e eu quero te perguntar o que tem levado o Brasil a produzir cada vez mais? A gente sabe que a pesquisa é muito importante, né, e tem levado essa informação ao produtor para que consiga produzir cada vez mais. Você acha que esse é um trabalho também em conjunto com o produtor também está fazendo sua tarefa de casa? Com certeza, é um conjunto de fatores, né? Essa produção, esse novo recorde que a gente, né, vai atingir, né, esse ano, né, são vários fatores, é mais tecnologia chegando ao campo, é o clima que ajudou bastante, tem uma porcentagem também de um aumento de área, né? Tivemos um aumento de área de 4% esse ano, então são vários fatores juntos, né? E com certeza, né, a questão tecnologia se destaca muito, né? Quanto era a produtividade de soja 30 anos atrás, né? Era muito, mas muito inferior daquilo que é hoje, né? Hoje, a média para essa safra é de quase 60 sacas por hectare, né? Então, alguns anos atrás, né, 20, 30 anos atrás, essa média era muito inferior. Então, houve um crescimento muito grande da produtividade. Nós avançamos muito mais na produtividade, né, sacas por hectare, do que em área. Então, grande parte dessa produção que a gente vai atingir esse ano, né, se deve, né, aí ao crescimento da produtividade. Teve sim o crescimento de área também, teve, e também a gente tem sempre que contar com o clima, né? O clima esse ano, né, com exceção aí do Rio Grande do Sul, tem sido muito favorável para o sojicultor. E o produtor tem procurado mais informação, principalmente em relação a novas variedades, pesquisas que são feitas pela Embrapa? Sim, a procura tem sido muito grande, né, em todos os eventos. Hoje mesmo tivemos um evento, então a busca por todas essas informações, né, manejo de solo, manejo de pragas, doenças, tem sido muito enfatizada, muito buscada pelos produtores, e eu acho que isso deve fazer parte do dia a dia do produtor cada vez mais, né? Precisa ter manejo integrado, o produtor precisa olhar pelo lado da rentabilidade, né? Não a produtividade, sim, ela é muito importante, mas a rentabilidati tem que dar junta. E o manejo integrado, o manejo sustentável, sempre é a melhor saída, né? O colega Valdir Bobinotti acabou de comentar a questão do manejo do solo, né? Que é uma estratégia da gente defender em anos ruins, não vai mitigar as perdas, né? São estratégias para a gente se proteger e para reduzir as perdas. E um ano positivo, um ano bom, região esse ano onde foi bom, né? O bom manejo, ele sempre vai ajudar a produzir mais. Vou aproveitar e chamar o Alvadir aqui para falar um pouquinho sobre isso, Alvadir, essa procura por conhecimento do produtor, né? E a Embrapa sempre com muitas pesquisas, tanto na área de manejo, como de doenças, pragas, enfim, novas variedades. O que a Embrapa tem aí pela frente aí para o produtor? O que ela está pesquisando agora, além do que já é feito? Acho que o André colocou muito bem a questão, né? O nosso produtor brasileiro ele está bastante ávido a novos conhecimentos, novas tecnologias que gerem, né, dentro dos sistemas de produção um aumento de produtividade mais associado com sustentabilidade
no médio e no longo prazo e com rentabilidade. Então, a gente sempre fala que as tecnologias, elas têm que serem inteligentes para que o produtor ganhe dinheiro no curto prazo, mas também que a atividade se sustente no médio e no longo prazo, ou seja, que a gente produza cada vez mais e melhor e que a gente consiga deixar para os nossos filhos, nossos netos, também um sistema de produção aqui no Brasil importante aí no agronegócio, que seja rentável e que tenha sustentabilidade de forma global no longo prazo também. Então, pensando nisso, as empresas privadas, empresas públicas como a Embrapa, vêm investindo muito em novas tecnologias para se ter essa sustentabilidade. Então, além daquelas linhas de pesquisa tradicionais que nós sempre tivemos, né, desde a origem da Embrapa, como manejo de solo, manejo de doenças, plantas daninhas, pragas, pós-colheita, melhoramento genético, qualidade de sementes, hoje o nosso trabalho também está muito voltado com o olhar do futuro, sobre novas estratégias que hoje estão disponíveis já para os agricultores, que têm um futuro ainda muito grande para expandir ainda mais. E aí eu posso citar aqui aquelas tecnologias de base digital, como, por exemplo, o uso de sensores, o uso de imagens de satélites, o uso de drones, etc., que é um arcabouço de tecnologias muito grande que certamente vai estar cada vez mais disponível para os agricultores. Nós também temos focado muito no trabalho com bioinsumos, tanto aí inoculantes para estimular o crescimento de plantas, aumentar a fixação biológica de nitrogênio, aumentar o aproveitamento de outros nutrientes, como fósforo e potássio, mas também produtos biológicos para o controle de insetos praga, doenças. Então, essa é uma área que já vem mostrando aí um avanço muito grande nos últimos anos e ainda nós teremos muito ainda a evoluir. Eu não posso deixar aqui de citar também todas as tecnologias que nós temos hoje disponíveis e que cada vez mais vão fazer parte da vida dos agricultores, no sentido de nós termos uma produção cada vez mais eficiente na redução da emissão de gases de efeito estufa por tonelada de alimento produzido. Então, isso também é algo que está muito forte no nosso radar e o Brasil já tem tecnologias muito importantes para nós termos alta produção com pouca emissão de gases de efeito estufa. Haja visto que nós temos aí o plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, manejo integrado de pragas, só para citar alguns exemplos aqui, né? A integração lavoura-pecuária também é outra estratégia formidável para se produzir mais com pouca emissão de gases de efeito estufa. E a parte genética, nós temos aí uma verdadeira revolução com a edição de genoma, com outras ferramentas modernas aí, que saem fora daquela vala de organismos geneticamente modificados e abre um mundo novo aí, em termos de edição gênica, para nós termos aí caracteres interessantes em cultivares que podem ser utilizados pelos agricultores para se produzir mais e melhor, sempre buscando produtividade, rentabilidade e sustentabilidade no longo prazo. Falou aí de sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade, né, Alvadir? Então eu vou te perguntar, ali, a Embrapa tem um projeto de soja baixo carbono, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto. É um projeto bastante importante, que é um projeto que visa, né, criar um mecanismo para que os produtores interessados em certificar a sua soja como baixo carbono, então é um projeto de certificação voluntária, então nós vamos criar protocolos exatamente para certificar aquela soja produzida que consegue emitir menor quantidade de gases equivalentes de CO2 por tonelada de grão produzida. Então, isso é muito importante, porque valoriza essas boas práticas, né, como plantio direto, integração lavoura-pecuária, fixação biológica de nitrogênio, manejo integrado de pragas, etc., que fundamentam essa produção de soja, né, com a menor emissão possível de gases de efeito estufa. E aqui eu estou falando principalmente de CO2, óxido nitroso e metano. No caso da soja, é muito importante o CO2 mesmo. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto, juntamente com uma série de parceiros privados, exatamente para desenvolver
toda a base científica, tecnológica, para nós chegarmos em diretrizes e protocolos que sejam cientificamente comprovados e que, por isso, tenham reputação internacional, que também não adianta a gente criar um programa olhando só para o Brasil, a gente tem que olhar para o mundo, dando aí uma chance para agregação de valor à nossa soja produzida e também, por que não, criando mais um mecanismo para estimular as boas práticas agrícolas em larga escala no Brasil. Então, é isso que a gente está procurando com o soja baixo carbono. Então, um projeto que teve uma aceitabilidade bastante grande e temos aí um rol de parceiros aí importantes para o desenvolvimento desse programa nos próximos anos. Muito bacana esse projeto aí da Embrapa Soja. Vou chamar a Claudine agora para a gente falar justamente sobre essa questão de sustentabilidade que a gente está falando, Claudine. Uma soja mais sustentável significa também menos custos aí para conter pragas, doenças. Isso acaba tendo uma relação? Com certeza. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando, além da questão social, nós estamos falando da questão ambiental e da questão econômica. Então, não adianta estar tudo bem do ponto de vista do ambiente, mas se também o agricultor não estiver tendo lucro, se a atividade não estiver sendo rentável. Então, o manejo integrado de pragas, de doenças, ele é fundamental para contribuir nisso, né? E nada mais é do que a gente utilizar todas as estratégias disponíveis da melhor maneira possível. Então, a gente tem algumas iniciativas, né? Temos parceria aí com algumas instituições, um trabalho que vem sendo conduzido pelo IDR, em parceria conosco, e outros parceiros também, no monitoramento da ferrugem, no monitoramento de pragas, e mostrando que é possível fazer o controle mediante monitoramento, conseguir a mesma produtividade, porém a um custo mais baixo. Então, a gente já tem, principalmente essa questão da ferrugem, a gente tem outros estados já com essa estratégia implementada, a Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, exatamente por conta desse sucesso obtido aqui no Paraná. Então, na parte dos inseticidas, há uma redução aí, o André depois pode me auxiliar nisso, porque ele faz parte desse trabalho. Então, até 50% de redução na aplicação dos inseticidas e em torno de 30% na redução do uso dos fungicidas. Então, imagina como isso reflete no custo, considerando que esses produtores estão produzindo a mesma coisa, porém gastando menos, o que reflete, claro, também no ambiente. E quando a gente pensa na ferrugem, no problema do fungo estar ficando resistente aos fungicidas, quer dizer, quanto menos eu expor o fungo aos produtos, mais eu estou contribuindo para prolongar a vida útil desses produtos. Então, isso tudo faz parte aí da sustentabilidade, né? Então, é produzir bem, gastando o mínimo possível e, claro, as questões sociais também fazem parte desse pacote. Mas, sem dúvida nenhuma, o manejo integrado, ele é fundamental quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em rentabilidade do agricultor, quando a gente fala aí de reduzir impacto no ambiente por conta da redução do uso de certos produtos. Então, a Claudine já jogou a bola para o André. Vamos chamar o André aqui para falar um pouquinho para a gente justamente sobre essa questão, André. Vamos falar aí dessa importância da sustentabilidade, juntar também com a questão dos custos, usar menos produtos, ter mais rentabilidade. Isso. Aproveitar esse gancho excelente aí que a Claudine passou, né? Então, ela falou de redução de custos, né? Com o manejo integrado de doenças e de pragas que reduzem custos, mas tem uma outra tecnologia que a gente vem trabalhando aí também junto aí na transferência de tecnologia junto com o IDR Paraná, que é a inoculação e co-inoculação em soja, que é uma tecnologia, a inoculação em si já tem bastante tempo, né, já bem conhecida, mas a gente fomenta que todos os produtores usam e que façam a inoculação em soja, que é a utilização da nossa bactéria já conhecida, que é o Bradyrhizobio, que é extremamente importante para a fixação biológica de nitrogênio, para produzir o nitrogênio, não vamos falar assim, produzir o nitrogênio na própria lavoura do produtor. E quando o produtor faz uma inoculação bem feita,
ele não precisa estar adicionando fertilizantes nitrogenados na soja. Então, traz economia e também traz mais produtividade. Nesse trabalho também a gente tem a co-inoculação, que é a adição de uma outra bactéria, que é o Azospirillum brasilense. Até então, é uma bactéria mais recente no mercado, né? Mas no início era usada em gramíneas, mas que se observou que na soja também ela traria, né, um efeito bastante positivo. E nesse trabalho aí de transferência, de extensão, né, junto com o IDR Paraná, nós tivemos em média aí em 5 anos de trabalho, um ganho em média de 8% a mais na produtividade quando feito a co-inoculação comparado ao não feito. Então, essas tecnologias são muito boas para o meio ambiente, né? Elas extremamente benéficas, né? Não tem malefício nenhum ao meio ambiente, só benefício, porque uma vez eu fazendo a inoculação todo ano, a inoculação e co-inoculação todo ano, eu posso totalmente, o Brasil, né, consegue produzir soja sem adição de fertilizante nitrogenado, algo que outros países não conseguem, não tem esse mesmo nível de tecnologia. Então isso é muito benéfico ao meio ambiente e traz mais lucratividade ao produtor. E aqui eu volto, é onde a gente tem ainda um gargalo, né? Eu gostaria, né, que todos, 100% dos produtores, ou 100% da nossa soja fosse usado inoculante todo ano, né? Infelizmente, os dados que a gente tem, né, os dados aí fornecidos, né, pela Spark, em parceria com a AMP, mostram que em torno de 82% dos produtores fazem a inoculação com bradirizóbio, e quando a gente fala de co-inoculação, que é uma tecnologia um pouco mais nova, a gente está em torno de 25%. Cresceu bastante, né? Em função do tempo menor no mercado, é um número bom, mas a gente gostaria, obviamente, que mais produtores se beneficiassem dessa tecnologia. E é importante, André, a gente aproveitar esse período, né? Esse momento atual. A demanda por soja no mundo é muito grande, mas a demanda por soja sustentável. O Brasil tem que se adequar a isso, né? Já está se adequando, já tem uma soja sustentável, mas tem que cada vez mais se adequar a esse momento, essa demanda do mercado externo. Sim, com certeza. Isso é uma exigência, acho que do mercado, e isso cada vez a gente tem que mostrar mais, falar mais dessa sustentabilidade do Brasil, né? Mostrar isso em números, o quanto a gente consegue produzir mais usando menos recursos naturais. Vou aproveitar agora e chamar o Alvadi aqui para falar justamente dessa questão dessa demanda, né, Alvadi? A gente viaja aí o país, são 11 anos, 11 safras aí de projeto Soja Brasil. A gente ouve muito o produtor falar, o pesquisador, os engenheiros, os técnicos, e eles reclamam muito, Alvadi, e nós do Canal Rural e a Embrapa juntos estamos tentando fazer esse trabalho de levar informação para o produtor e informação lá para fora também, que o pessoal fala, mas no Brasil não produz sustentavelmente ou produz muito pouco sustentavelmente. Isso não é a realidade. A gente tem que mostrar essa realidade, mostrar essa informação que cada vez estamos produzindo mais de forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente. Sem dúvida. Eu acho que não basta ser, tem que parecer, né? Então, a gente tem que realmente divulgar mais o nosso arcabouço tecnológico de produção de soja no Brasil, que é baseado, sim, em práticas interessantes sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista econômico, e aqui eu posso citar plantio direto, integração lavoura-pecuária, fixação biológica do nitrogênio, uso de bactérias aí como estimulantes de crescimento, isso que o André acabou de falar aí, né, que é a co-inoculação, manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, manejo integrado de plantas daninhas, né, que é um aspecto muito importante no nosso sistema de produção. Eu acho que muitas vezes a gente acaba divulgando essas informações que são importantes para melhorar a imagem da sojicultura nacional, mas muito para o público interno que já está sabendo dessas informações. Eu acho que o que falta muito é nós divulgarmos isso para aquelas pessoas internamente no Brasil que não são da área do agronegócio, mas também e sobretudo externamente, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, mas principalmente na Europa. Então, nós temos aí tecnologias que são muito importantes para conciliar a alta produtividade, rentabilidade com benefícios ambientais. E até nesse quesito, fazendo até um gancho daquilo que o André comentou, né, da co-inoculação,
Veja, se eu tenho uma soja brasileira, basicamente aí 43 milhões de hectares, sendo produzida com base no nitrogênio que vem da fixação biológica do nitrogênio e daquele nitrogênio nativo do solo, eu estou tendo uma produção enorme de grãos de soja com baixíssima emissão de óxido nitroso, que é um dos gases de efeito estufa, né? Então, quer dizer, existe uma colaboração aí para a produção de soja, que é alimento, é também matéria-prima para uma infinidade de utilização industrial, inclusive de biocombustível, com menor emissão de óxido nitroso. Por exemplo, quando eu estou falando no MIP, como a Claudine mencionou, eu também estou falando de uma tecnologia que permite a produção com menor consumo de inseticida e fungicida. E isso também é economia de CO2 que deixa de ser emitido para a atmosfera. Então, eu estou citando alguns exemplos nessa esfera de gases de efeito estufa, mas nós também temos aí um sistema de produção hoje que permite, né, a adequada conservação do solo e da água. É lógico que temos problemas aí de adoção da tecnologia do plantio direto, mas temos que evoluir nisso. E também, queira ou não, nós temos aí um sistema que também tem preservado, né, a biodiversidade, principalmente edáfica, né, do solo, quando a gente está falando aí integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Eu quero dizer com isso que nós já temos hoje tecnologia para produzir muito bem em termos ambientais, nós teremos outras ferramentas no futuro, certamente, mas nós precisamos, sim, ter trabalhos que demonstrem isso em nível mundial e, com isso, atinja aí os nossos mercados compradores também. É isso mesmo, levar informação, como a Alvadir falou, mas eu quero aproveitar também nessas andanças nossas aqui pelo país, sempre conversando com os produtores, que também mandam perguntas e dúvidas para a gente aqui no nosso site, nos nossos telejornais, em relação ao apodrecimento de vagens. E eu quero saber com a Claudine se teve muitos relatos esse ano, porque a gente está tendo muita demanda de perguntas de produtores sobre essa questão e alguns relatos em alguns estados. Tem alguns estados em que ocorreram mais? Por que isso ocorreu? O problema permanece sendo relatado mais no estado de Mato Grosso, também tivemos relatos em Rondônia. Então, a gente continua tendo esses relatos, né? Causa bastante preocupação. Temos aí diversas atividades, iniciativas para tentar elucidar essa questão. Nós não temos ainda uma resposta exata do que causa. Na fitopatologia, nós temos procurado obter organismos que estão associados a esse sintoma, fazendo testes para comprovar se realmente eles são a causa ou não. Nós temos colegas aí da área das sementes avaliando o teor de lignina e verificando a possível relação também com esse problema. E também a parte de fungicidas que estão sendo testados. Nós temos relatos aí de produtores que dizem que utilizaram fungicidas e tiveram menores problemas com o apodrecimento. Mas tudo isso ainda vem sendo estudado e observado. Então, agricultores e pesquisadores aí, técnicos, todo mundo junto, buscando aí mais explicações, elucidar isso até para propor realmente as melhores estratégias. Mas, de fato, infelizmente, a gente teve aí bastante relato do problema ainda no Mato Grosso, em Rondônia, e esperamos que em breve a gente possa apresentar aí soluções, né, estratégias para contornar mais esse problema, né, que varia aí um pouco, cultivares mais sensíveis, outras menos, mas ainda não temos uma resposta, né, uma conclusão em relação a esse problema. Mas sim, continuamos a ter relatos, mais relatos ainda esse ano. Talvez o problema em alguns locais seja mais porque o agricultor passou a observar, né? Mas o fato é que sim, nós tivemos ainda mais relatos esse ano do apodrecimento de vagens. Vou aproveitar que a Claudine está aqui com a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso programa. Eu quero pedir as considerações finais de vocês. Eu quero que vocês falem um pouquinho para a gente dessa safra, façam um balanço dessa safra e já dê um recado para o produtor. A gente já está quase chegando aí, já estamos, né, quase encerrando essa safra 22-23. Apesar de alguns problemas pontuais, ou do problema no Rio Grande do Sul, que o André citou, de maneira geral, nós vamos ter uma safra muito boa, né?
fazendo o gancho também lá com a primeira fala do Alvadi, quer dizer, o que mais limita é a seca, né? E nós tivemos bastante chuva, né? Então, apesar de alguns problemas, nós vamos ter uma safra recorde aí, infelizmente. E para a próxima safra, no que diz respeito à doença, de acordo com aquilo que for previsto, né, em termos se nós vamos ter El Niño ou não, como que vai ser, e dependendo do histórico da área do produtor, ele já consegue se preparar e saber mais ou menos o que pode ser problema para ele ou não na lavoura. Então, olhar tanto o clima quanto também o histórico da área para tentar prever aí o que pode ser mais limitante em relação às doenças. Lembrando que todo o manejo que é feito, o manejo de solo, a boa adubação, enfim, todo esse manejo geral da cultura, ele vai contribuir também muito no manejo das doenças, né? O Alvadi falou ali do sistema plantio direto, então, quer dizer, quando eu faço um sistema plantio direto bem caprichado, com rotação de cultura ou com diversificação de cultura, eu estou manejando doenças também. Então, tudo está integrado. Então, manejando bem o solo, manejando bem a cultura, fazendo monitoramento de pragas e de doenças, a gente consegue aí ter boas produtividades com custos menores. E eliminando a soja guaxa, né, Claudine? Importante isso também, fica Com esse certeza. recadinho. André, Com queria... certeza. Obrigada, viu, Claudine? André, queria suas considerações, falasse um pouquinho dessa safra e um recadinho aí para o produtor já pensando na próxima. Então, né, como comentado, uma safra recorde, um recorde bastante expressivo, né, 11, 12 milhões de toneladas a mais, né, que a última safra. É uma safra que, com exceção do Rio Grande do Sul, muito boa em todas as regiões, né, uma média muito boa. E, lembrando, a gente fala em média, né, mas às vezes numa mesma região a gente tem diferença de produtividade. E aí várias estratégias, várias coisas, várias ações diferentes a gente pode tomar, desde o escalonamento do plantio, a toda a parte do manejo, e o produtor, né, recado que a gente deixa para a próxima safra, a gente não sabe como é que vai ser o clima, a gente não sabe, então a gente tem que procurar fazer, né, planejar e executar da melhor forma possível, pensar na rentabilidade, e meu recado, a questão de usar as boas práticas agrícolas, né? Vou chamar a atenção, puxar de novo a questão da inoculação. Com a inoculação são práticas, né? São insumos de baixo custo e que dão um excelente retorno. Então, só desejar aí um bom fim de uma boa safra a todos, e que as próximas safras sejam tão boas e melhores como esta. Alvadi, por favor. Bem, eu penso que essa safra 2022, 2023 também foi uma safra de grande aprendizado em geral para os agricultores, uma vez que os custos de produção ano passado incrementaram muito, né? Fertilizantes, um valor muito alto, os insumos em geral, glifosato, inseticida, fungicida. Então, acho que essa safra aqui, como a Claudine e o André falaram aí, no geral vai ser uma safra muito boa, e foi uma safra em que muitos produtores revisitaram seus custos de produção e tentaram racionalizar o uso de insumos, né? Desde fertilizante até glifosato, inseticidas, fungicidas. Então, foi um ano que imprimiu essa preocupação com o custo, e isso é muito interessante. Eu acho que cada agricultor aprendeu um pouco nessa questão aí dos custos, sempre buscando rentabilidade. Então, eu acredito que os produtores têm que ficar cada vez mais preocupados em ajustar as suas práticas de manejo naquelas boas práticas que nós citamos hoje aqui no nosso bate-papo, que muitas vezes a gente conversa com técnicos, consultores, produtores, preocupados em sensores, drone, fito-hormônios, aminoácidos, e está esquecendo às vezes do básico, né, que é a diversificação das culturas, o bom manejo do solo, plantio direto, escolha de cultivares adequadas. Então, acho que essas boas práticas, elas realmente racionalizam o custo, garantem produtividades muito boas e, consequentemente, rentabilidade. E eu penso que cada vez mais os produtores têm que estar preocupados exatamente na sustentação do seu negócio
também no médio e longo prazo. E isso passa, sim, por rentabilidade e gestão de custos, né? Então, não adianta produzir bem se não sobra nada no bolso ou está comprometendo qualidade de solo, meio ambiente, etc. Então, acho que isso aí é uma pauta que cada vez mais está na agenda do produtor, do técnico, do consultor e também da pesquisa. Então, tudo isso são elos aí da mesma cadeia produtiva, né, dos mesmos sistemas de produção, e cada vez mais aí tendo interação de pesquisa, desenvolvimento e inovação com assistência técnica, com a extensão rural, com os agricultores, aí nós vamos ter cada vez mais ganhos e ter cada vez uma agricultura eficiente, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Quero agradecer então a participação do Alvadir, da Claudine, do André aqui com a gente, falando aí de assuntos tão importantes, sempre a gente tentando levar cada vez mais informação para os produtores. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Quero agradecer também a parceria, né, e coordenação técnica da Embrapa nessas 11 temporadas de Projeto Soja Brasil, né? Tá só começando 11 temporadas, vão vir mais 10, mais 15, várias temporadas aí para a gente continuar levando informação para você, produtor. E olha só, antes da gente encerrar, em abril a gente vai conhecer o personagem Soja Brasil Safra 22-23. E a gente vai relembrar quem são os candidatos. Vamos lá? Em 2023, o Soja Brasil completa 11 anos de compromisso com a cadeia nacional da oleaginosa. E como de costume, o projeto promove o prêmio Personagem Soja Brasil, um concurso que busca valorizar as pessoas envolvidas no ciclo do grão e que contribuem de forma fundamental no desenvolvimento da commodity brasileira. As indicações, que partem dos parceiros técnicos do projeto, são divididas em duas categorias: produtores e pesquisadores. Vamos conhecer então os indicados nessa temporada. O plantio direto começou no Mato Grosso, começou aqui em Primavera do Leste, 88. Tive a oportunidade de plantar um pedaço de terra aqui, através de um técnico da Embrapa que me orientou, e foi o início do plantio direto aqui. Então nós temos a área aqui que está com 34 anos de plantio direto, onde não se removeu mais o solo. Essa área aqui onde nós estamos agora, ela está com plantio direto desde 1994, não se mexeu mais nesse solo. E o que a gente faz? Vai em busca de novas tecnologias, novas variedades, novos conhecimentos principalmente. Sou de uma família de agricultores, sou a terceira, quarta geração de agricultores no Brasil. Minha família veio de Minas, passou por Ribeirão, pela região de Marília e veio para a região de Paraguaçu Paulista e Assis. A soja, nós estamos priorizando a soja nas reformas de cana. Vocês podem ver aqui que você tem soja e cana ao mesmo tempo, né, no sistema meiose. E uma cultura ajuda a outra, né? Nas reformas de cana, a gente coloca a soja e um mix de planta antes da soja para quebrar o ciclo da monocultura. Nós passamos a ter uma agricultura que sequestra carbono, né? Quer dizer, isso daí é uma exigência hoje, né, de toda a população, né? Quer dizer, nós estamos todos preocupados com o clima, né, com as mudanças climáticas. Então nós estamos vendo que nós estamos conseguindo produzir alimentos em quantidade e qualidade e ao mesmo tempo sequestrando carbono no sistema. A gente desenvolve métodos principalmente para estudar a dinâmica de produtos na palha, no solo, na planta. E o principal atributo de qualidade hoje é a sustentabilidade. Então a gente não consegue separar inovação
de qualidade, de sustentabilidade. Lidar com o controle de plantas daninhas é praticamente uma faca de dois gumes, né? Se a gente exagera no controle, a gente pode colocar a cultura em risco. Se a gente preserva, toma um cuidado exagerado com a cultura, a gente pode perder controle. Tive a oportunidade de, desde o começo do plantio direto, quando se começou a desenvolver o plantio direto no Brasil, quando nós levamos, junto com as outras instituições, as ideias de fazer o plantio direto no Brasil Central, no Cerrado, e nós já estávamos lá fazendo pesquisa, recomendando que limpasse as máquinas para não levar as plantas daninhas do sul para lá, né? Então, a importância da pesquisa, poxa, eu acho que eu posso dizer que eu ajudei a colocar um tijolinho, um pedaço de um tijolo em todo esse Brasil Central, em toda a agricultura que nós temos hoje no nosso Brasil. Observei que quando eu fiz o mestrado, que havia começado o desenvolvimento da soja no Rio Grande do Sul em 64, surgiram alguns problemas na soja, de modo que quando eu fui fazer o mestrado em Piracicaba, seria uma prioridade eu trabalhar com soja também. Então veja bem, na realidade, o que me motivou bastante nessa ocasião foi o desenvolvimento da soja no Rio Grande do Sul, sobretudo. Então eu defendi uma tese em Piracicaba contra a traquinose da soja. Agora que você conheceu os indicados na categoria produtor, escolha o seu favorito entre Canizio Froelich, José Eugênio e José Eduardo. Na categoria pesquisador, você pode optar pelo Edivaldo Vellini da Unesp, Dionísio Pisagazeiro da Embrapa e Erlei Melo Reis do Instituto Agres. A votação já está aberta. Defina o seu favorito em cada categoria e vote no site do Projeto Soja Brasil. E a votação está chegando ao fim, então vamos reforçar. Você tem até essa sexta-feira, dia 31 de março, para entrar no nosso site, projetosojabrasil.com.br, e ajude a gente a escolher o produtor e o pesquisador. Participe! A gente agradece a sua participação, a sua audiência. A gente se vê. Tchau!